Pessoal, vamos para a 12ª atividade de matemática, 12ª aula, números racionais na forma decimal, comparando números decimais. Então, nessa atividade, vocês aprenderão a comparar os números decimais a partir das unidades de temperatura. No Brasil, a temperatura e o clima são medidos por uma unidade chamada de graus Celsius, certo? A unidade de medida padronizada, né, para medir a temperatura é o grau Celsius, que se escreve assim, certo? E se lê grau Celsius. Antes de passar para a página 81 da sua apostila, vamos entender algumas coisas sobre tempo e temperatura e sobre os instrumentos de medida de temperatura. Vamos lá. A temperatura do ar é medida por meio de termômetros. Nós temos aqui um termômetro. No meio do termômetro aqui nós temos um material que chama mercúrio, né? E esse material com o calor ele se dilata e ele vai ocupando o espaço, né, vazio que está aqui, está dentro de um cristal, de um vidro, né? Então esse material que está aqui dentro, ele se dilata, ele aumenta de tamanho conforme a temperatura aumenta. No Brasil, nós não temos temperaturas, né, abaixo de zero. No sul, pode ser que raramente faça alguma temperatura abaixo de zero, mas é muito raro, né, se for o caso. Mas, então, no Brasil, os nossos termômetros medem, né, a partir de 0 graus Celsius. Tá bom? Então começa no 0 e vai aí até nesse aqui a escala está até o 50, mas uma temperatura pode alcançar, né, mais graus Celsius aí. Não, a temperatura do ar, não, né? No Brasil nós não temos esse tipo de registro. Muito bem. Então os boletins meteorológicos costumam indicar as temperaturas máxima e mínima previstas para um determinado período. É certo que hoje, sobretudo nos smartphones, né, ele já vem com um aplicativo que te dá a temperatura máxima e a temperatura mínima para aquele dia ou para aquele período. A gente consegue saber se vai chover, qual a temperatura vai fazer, enfim, né, qual vai ser a mínima, que hora que o dia vai estar mais quente, assim por diante. Então, para medir a temperatura do ar, né, nós temos esse tipo de termômetro que mede a temperatura do ar. E começa a partir do 0 aí, né, os mais comuns, os mais usuais. Mas é claro que existem termômetros que medem abaixo de 0 graus. Porque nós temos, por exemplo, no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, nós temos países que têm temperaturas, possuem temperaturas em algumas épocas do ano que são temperaturas abaixo de 0, né? Vários graus abaixo de 0. Não é o nosso caso aqui, sobretudo, da nossa região. Vamos lá, então. Depois nós temos, então, o termômetro que mede a temperatura corporal. O termômetro que mede a temperatura corporal, ele começa, né? Começa no 35, porque a nossa temperatura corporal é medida, né, uma temperatura ideal, a partir de 35 graus Celsius, certo? Então, olha lá, o termômetro é um aparelho utilizado para medir a temperatura. Existem diversos tipos de termômetros utilizados em diferentes especialidades da indústria, nas empresas do ramo de alimentação, entre outros. Por exemplo, na cozinha, há algumas receitas que necessitam medir a temperatura, por exemplo, para poder fazer um chocolate, enfim, né? O ponto em que aquele material vai derreter, por exemplo, a questão do chocolate, né? A temperatura do forno para poder assar, enfim, né? Então, na alimentação existem termômetros, certo? E os termômetros que medem a temperatura corporal, que são chamados de termômetros clínicos, é aquele que muitas vezes a mãe tem em casa, né? Tem alguns que são assim, outros são termômetros digitais, né? Esse termômetro é um termômetro que a gente chama de analógico, né? Um termômetro de mercúrio, onde esse metal aqui, conforme
a temperatura aumenta, ele se dilata e aumenta aqui dentro desse recipiente aqui, né, como se fosse um canudinho de cristal onde ele está dentro, certo? De vidro assim. E então ele se dilata aqui dentro, tá? Uma coisa que é importante, entre 35 e 36 nós temos, né, as divisões, certo? Nós temos as divisões. Então, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35,5 ou 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36 e assim por diante. Então essa escala aqui é importante, porque como temperatura, sobretudo a temperatura corporal, a temperatura ambiente, né? É uma questão, é muito preciso a medição de temperatura, certo? Então por isso existe essa escala e essa quebra aí no meio, certo? Às vezes fala, tá com 37,5 de febre, tá com 38,5, 38,6. Significa que está subindo, né? Olha lá, ó, 38 está aqui. 38,5, 38,6, por exemplo. Significa que está o quê? Que a temperatura está subindo, está elevando. 38,9, está quase chegando no 39, certo? A temperatura está elevando. É importante isso. Vamos lá. A faixa de temperatura corporal varia de 35 a 42 graus Celsius, com divisões de 1/10 de grau Celsius, certo? Olha lá, 1/10 de grau Celsius. Tudo bem? É claro que uma temperatura de 42 graus Celsius para a temperatura corporal, ela é muito alta, né? A partir do 37,5, 38 aqui, o termômetro já indica estado febril, estado de febre, certo? Que mais? Vamos lá. No Brasil, o grau Celsius é a unidade de medida utilizada para a leitura de temperatura. Então, nessa unidade que vocês vão aprender, basicamente é isso. É escrever a leitura da temperatura em graus Celsius, certo? Que pode ser a temperatura do ambiente ou a temperatura corporal. Tudo bem? Esse termômetro que começa no 35, ele mede a temperatura corporal. Aquele que o professor mostrou anterior, mede a temperatura do ambiente. Mas a unidade de medida da temperatura, a unidade padrão, se chama graus Celsius. Em outros lugares existem outras unidades, né? O grau Celsius é a mais usada. Mas existe outra escala também para medir temperatura que se chama graus Fahrenheit, né? Mas nós vamos tratar disso agora. Vamos lá então para a atividade do dia. Na atividade de hoje, então, vocês vão escrever nesses retângulos qual a temperatura cada termômetro desses está marcando. Esses dois primeiros termômetros, então, medem a temperatura do ambiente, certo? Olha lá, aqui está em azul, né? A temperatura do ambiente durante o dia e a temperatura do ambiente durante a noite. Comparar a temperatura durante o dia com a noite, é importante saber fazer essa comparação. Fazer a leitura e comparar, para que nós possamos perceber e entender a variação de temperatura, certo? Quando nós medimos então a temperatura ambiente, esse termômetro aqui começa do zero, começa no zero, nesse caso aqui vai até 40 graus Celsius. E esse segundo termômetro também, porque é um termômetro que mede a temperatura ambiente. Os dois primeiros termômetros aqui são termômetros digitais, certo? Então ele já marca a temperatura. Você vai escrever aqui qual é a temperatura que ele marca, certo? Tem aí no visor dele, tem um visor onde ele já aponta qual é a temperatura corporal. Esse termômetro é para medir a temperatura corporal. Depois nós temos dois outros termômetros, que é como aquele de mercúrio que o professor falou, né, que não é o termômetro digital. E ele também mede a temperatura. Então você vai ver que, olha, está em azul até onde vai, né? E vai marcar no quadrado, no retângulo, certo? No retângulo vocês vão marcar a temperatura de cada um desses termômetros, certo? Nós vimos aí qual é a temperatura ideal do corpo humano, a temperatura que indica o estado febril.
E se indica um estado febril, já é um sinal de alerta, né? Estado de febre já é um sinal de alerta. O professor sugere que você então compare esses termômetros até para poder dizer qual deles mostra a temperatura ideal, uma temperatura ideal para o corpo humano, certo? Para nós, para os seres humanos. Qual desses 4 termômetros aqui mostra uma temperatura ideal? Muito bem, a atividade é essa, é simples, mas é importante que vocês entendam as unidades de medida de temperatura e os diferentes usos dos termômetros. Apesar de que hoje em dia, temperatura ambiente, né, raramente nós vemos termômetros assim. Os celulares já trazem aplicativos que nos dão essa temperatura. Ainda para medir a temperatura corporal, a gente, né, ultimamente nós vemos pouco desse primeiro termômetro, quase não existe mais, né, por conta do perigo do metal que tem dentro dele, o mercúrio, e também perigo aqui com o vidro, perigo de quebrar, certo? Então esse termômetro já quase não existe mais, praticamente saiu do mercado, né? Hoje nós vemos mais esses termômetros que são digitais, são mais precisos. E agora com o surgimento do novo, né, do coronavírus aí, nós vemos, por exemplo, na televisão, vários tipos de termômetro para medir a temperatura. Então existem vários instrumentos de medição de temperatura corporal. Bom trabalho, boa aula para todo mundo. Revejam o vídeo para compreender direitinho.